1984, um livro para a liberdade e a reflexão. Introdução. Bem-vindo ao Microbook 1984, um livro para a liberdade e a reflexão. Nesta obra, iremos explorar os temas e os ensinamentos profundos que permeiam o clássico distópico de George Orwell, 1984. Publicado originalmente em 1949, o livro apresenta uma visão sombria de um futuro dominado por um governo totalitário e opressivo. 1984 é uma obra que transcende o tempo e continua a ressoar em nossas mentes e sociedades até os dias de hoje. Ao adentrar o mundo distópico de Orwell, somos confrontados com um retrato angustiante de um regime onde a liberdade individual é suprimida, a privacidade é violada e a manipulação da informação é usada como uma arma poderosa para controlar as massas. Neste microbook, vamos explorar 10 ideias fundamentais e ensinamentos importantes extraídos do livro original. Cada capítulo nos levará a uma jornada de reflexão sobre temas como poder, manipulação, resistência, busca pela verdade e valorização da individualidade. Ao longo dessas páginas, convidamos você a mergulhar nas profundezas da obra e extrair insights que podem ser aplicados em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A leitura de 1984 nos instiga a pensar criticamente sobre os perigos do totalitarismo, a importância da liberdade individual e a responsabilidade de proteger os direitos humanos. À medida que avançamos, convidamos você a questionar, refletir e buscar um entendimento mais profundo das mensagens intrínsecas à narrativa distópica de Orwell. Este microbook visa estimular seu pensamento crítico, expandir sua consciência sobre os perigos do controle excessivo e inspirar a busca pela liberdade e pela verdade. Ao aplicarmos os ensinamentos de 1984 em nossas vidas, podemos fortalecer nossos relacionamentos interpessoais, promover uma sociedade mais justa e defender os valores fundamentais da liberdade e da dignidade humana. Preparado para embarcar nesta jornada de reflexão e descoberta? Vamos adentrar o mundo de 1984 e explorar os ensinamentos que moldaram gerações. Lembre-se, a verdade está lá fora, esperando ser desvendada. Capítulo 1. O poder do Estado e a vigilância constante. No mundo distópico de 1984, somos confrontados com um regime governamental totalitário, onde o Estado exerce controle absoluto sobre a vida dos cidadãos. A vigilância constante é uma das principais ferramentas desse sistema opressivo, e a perda da privacidade individual é uma realidade assustadora. O poder do Estado é evidente nas descrições das telestelas presentes em todos os lugares, transmitindo imagens e sons enquanto também monitoram constantemente as ações dos cidadãos. Os protagonistas da história, Winston Smith e Julia, vivem em um estado de paranoia constante, cientes de que qualquer palavra, gesto ou pensamento pode ser detectado e interpretado como um ato de traição. Ao adentrar esse universo, somos levados a refletir sobre os perigos da vigilância em massa e do controle governamental excessivo. O livro alerta para o risco de permitirmos que nossas vidas sejam monitoradas de forma invasiva, comprometendo nossa liberdade e autonomia. A vigilância constante retratada em 1984 levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre a segurança e a privacidade individual. Embora a vigilância possa ser justificada em nome da proteção e da ordem social, Orwell nos alerta para os perigos de um Estado que busca controlar cada aspecto de nossas vidas, sufocando a individualidade e a liberdade de expressão. Ao explorar esse tema, somos desafiados a refletir sobre os sistemas de vigilância presentes em nossa própria sociedade. A tecnologia avançada nos oferece conveniência e segurança, mas também levanta preocupações sobre a invasão de nossa privacidade e a erosão de nossos direitos fundamentais. 1984 nos lembra da importância de proteger e valorizar a privacidade individual como um direito inalienável. Ele nos incita a questionar e resistir a formas de vigilância excessiva que possam ameaçar nossas liberdades. Nosso direito à privacidade é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis, a formação de opiniões independentes e a proteção de nossa identidade pessoal. À medida que avançamos neste microbook,
convidamos você a refletir sobre os riscos associados à vigilância constante e a considerar como podemos proteger nossa privacidade em um mundo cada vez mais conectado. A busca pela liberdade individual e o equilíbrio entre segurança e privacidade serão temas recorrentes em nossa jornada. Adiante, mergulharemos ainda mais nas profundezas de 1984 em busca de conhecimento e sabedoria para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados ao poder do Estado e à vigilância constante. Capítulo 2: A manipulação da informação e a reescrita da história. Um dos aspectos mais impactantes e perturbadores de 1984 é a maneira como o governo distorcido retratado no livro manipula a informação e controla a narrativa histórica. Através do Ministério da Verdade, a história é constantemente reescrita, fatos são distorcidos e o passado é moldado de acordo com os interesses do regime. Essa manipulação da informação é uma poderosa ferramenta de controle social. O protagonista Winston trabalha no Ministério da Verdade, onde seu papel é reescrever documentos históricos para se adequarem à narrativa do partido. A história é distorcida para apagar qualquer evidência que possa contradizer os princípios e as políticas do governo. Ao explorar essa temática, somos confrontados com a importância da busca pela verdade e da veracidade das informações. Orwell nos alerta para os perigos de uma sociedade onde a manipulação da informação se torna norma, onde a verdade é distorcida e onde as pessoas são mantidas na ignorância e na confusão. 1984 nos convida a questionar a veracidade das informações que nos são apresentadas diariamente. Nos faz refletir sobre a necessidade de uma mente crítica e de um discernimento apurado para avaliar a validade das fontes de informação. A obra nos mostra que a manipulação da informação pode levar à submissão e à perda de nossa autonomia intelectual. No mundo contemporâneo, onde somos bombardeados por uma quantidade enorme de informações vindas de diversas fontes, a lição de 1984 é mais relevante do que nunca. O livro nos incita a desenvolver habilidades de pensamento crítico e a questionar as narrativas dominantes. Nos encoraja a buscar múltiplas perspectivas e a verificar os fatos antes de aceitá-los como verdade absoluta. Ao avançarmos neste microbook, é essencial lembrar que a busca pela verdade é um processo contínuo. Devemos nos esforçar para nos educar, para verificar as informações e para sermos conscientes dos perigos da manipulação e da desinformação. Ao fazer isso, estaremos fortalecendo nosso poder como cidadãos informados e contribuindo para uma sociedade mais justa e transparente. No próximo capítulo, exploraremos a importância da resistência à opressão e à busca pela liberdade em um regime totalitário. Através das experiências dos personagens de 1984, vamos refletir sobre a coragem necessária para enfrentar um sistema opressivo e o papel da resistência na defesa dos direitos individuais. Prontos para desvendar mais ensinamentos preciosos de 1984? Capítulo 3: Resistência à opressão e a busca pela liberdade. No universo distópico de 1984, a resistência à opressão é um tema central e inspirador. Os protagonistas, Winston Smith e Julia, encontram coragem para desafiar um regime totalitário e buscar a liberdade, mesmo diante de um sistema que busca controlar cada aspecto de suas vidas. A obra nos convida a refletir sobre a importância da resistência em face da opressão. Ela nos mostra que a liberdade individual é um direito inalienável, e que é nosso dever protegê-la. Através dos atos de rebeldia de Winston e Julia, somos inspirados a questionar as estruturas de poder que buscam suprimir nossas liberdades e a lutar por uma sociedade mais justa. 1984 nos ensina que a resistência pode assumir várias formas. Pode ser a busca pela verdade em um ambiente repleto de mentiras, o ato de expressar opiniões divergentes ou a recusa em se submeter às regras impostas. Através desses exemplos, somos encorajados a questionar e desafiar sistemas opressivos em todas as suas manifestações. A coragem necessária para resistir à opressão é retratada vividamente na narrativa de Orwell. Winston e Julia se arriscam, mesmo cientes das consequências graves que podem enfrentar.
suas ações demonstram a importância de desafiar a conformidade e de se manter fiel aos próprios valores, mesmo em situações adversas. Ao refletirmos sobre a resistência à opressão, devemos buscar aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Podemos questionar as estruturas de poder, buscar justiça e igualdade, e defender os direitos fundamentais de todos os indivíduos. A resistência é um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, temos o poder de promover mudanças positivas. Além disso, a busca pela liberdade também está intrinsecamente ligada à resistência. Em 1984, Orwell nos mostra que a liberdade individual não é apenas um direito, mas também uma necessidade humana fundamental. A busca por essa liberdade nos inspira a sermos agentes ativos de mudança, a não aceitarmos a opressão como algo inevitável e a lutar por um mundo onde todos possam viver plenamente suas vidas. À medida que avançamos neste microbook, vamos continuar a explorar os ensinamentos de 1984. No próximo capítulo, vamos adentrar o mundo das relações interpessoais e refletir sobre os desafios de cultivar relacionamentos autênticos e íntimos em um regime totalitário. Prepare-se para mergulhar nas complexidades dos laços humanos e descobrir como a busca pela liberdade influencia as interações pessoais. Juntos, iremos desvendar os segredos dos relacionamentos em 1984 e extrair valiosas lições para nossas próprias vidas. Capítulo 4. Relacionamentos autênticos em um regime totalitário. Em um regime totalitário como retratado em 1984, os relacionamentos interpessoais são colocados à prova. A opressão e a constante vigilância do Estado afetam não apenas a liberdade individual, mas também a capacidade das pessoas de cultivar conexões autênticas e íntimas. No livro, testemunhamos a relação proibida entre Winston e Julia, que encontram refúgio um no outro em um mundo dominado pela opressão. Eles compartilham momentos roubados de liberdade e intimidade, desafiando as regras impostas pelo regime totalitário. Através desse exemplo, Orwell nos lembra da importância da conexão humana em meio à adversidade. Os relacionamentos autênticos nos fortalecem e nos dão esperança, mesmo em tempos sombrios. Eles nos lembram de nossa humanidade e nos proporcionam um senso de pertencimento e compreensão mútua. Em um mundo onde a confiança é escassa e a traição é constantemente temida, cultivar relacionamentos autênticos torna-se um ato de resistência. Winston e Julia encontram conforto e coragem um no outro, compartilhando seus medos e esperanças em uma sociedade que busca destruir qualquer vestígio de intimidade. Ao explorarmos essa temática, somos convidados a refletir sobre os desafios de cultivar relacionamentos significativos em meio à opressão. O livro nos faz questionar a qualidade de nossas próprias interações interpessoais e nos desafia a buscar a autenticidade e a empatia em nossas relações. 1984 nos mostra que, mesmo em um mundo dominado pelo medo e pela repressão, a busca por conexões genuínas e íntimas é essencial para nossa sobrevivência emocional. Os relacionamentos nos fornecem apoio, encorajamento e um senso de propósito, mesmo quando tudo mais parece desmoronar ao nosso redor. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos melhorar a qualidade de nossos relacionamentos interpessoais. Podemos buscar a sinceridade em nossas interações, praticar a empatia e criar espaços seguros onde possamos compartilhar nossas experiências e sentimentos. Além disso, 1984 nos ensina a valorizar a liberdade e a autonomia individual em nossos relacionamentos. Devemos evitar cair em dinâmicas de controle e manipulação, promovendo uma cultura de respeito mútuo e consentimento. A busca pela liberdade também se estende aos relacionamentos, onde cada indivíduo deve ter espaço para ser verdadeiramente quem é, sem a pressão de se conformar com as expectativas impostas pelo regime totalitário. No próximo capítulo, exploraremos o poder da linguagem e da propaganda como ferramentas de manipulação e controle. Através das reflexões proporcionadas por 1984, seremos desafiados a examinar o poder das palavras em nossa própria sociedade e a desenvolver um pensamento crítico diante da linguagem utilizada para influenciar nossas crenças e ações.
Prepare-se para desvendar os segredos ocultos nas palavras e descobrir como podemos resistir à manipulação através do poder da comunicação. Juntos, exploraremos as sutilezas da linguagem em 1984 e extrairemos lições valiosas para aplicar em nosso cotidiano. Capítulo 5. O poder das palavras e a manipulação da linguagem. Em 1984, George Orwell nos leva a refletir sobre o poder das palavras e a maneira como a linguagem pode ser manipulada para controlar e manipular as massas. No mundo distópico do livro, a novo idioma é uma ferramenta utilizada pelo regime totalitário para restringir o pensamento e alterar a realidade. O novo idioma é um novo idioma projetado para limitar o alcance do pensamento e restringir a capacidade das pessoas de expressar ideias subversivas. Através da manipulação da linguagem, o governo busca controlar o pensamento e distorcer a percepção da realidade. Termos são alterados ou eliminados, de modo que conceitos como liberdade e rebelião se tornam quase impossíveis de serem expressos. Ao explorar esse tema, somos confrontados com a importância de preservar uma linguagem rica e precisa, bem como o direito à liberdade de expressão. 1984 nos alerta para os perigos de permitir que a linguagem seja corrompida e controlada por aqueles que buscam impor suas próprias narrativas e agendas. A obra nos incita a cultivar um pensamento crítico diante da linguagem utilizada em nossa sociedade. Somos desafiados a questionar os discursos oficiais, a analisar o uso da retórica e a identificar manipulações sutis que buscam moldar nossas percepções e opiniões. Além disso, o livro nos convida a valorizar a diversidade linguística e a preservação das diferentes formas de expressão. Cada idioma e dialeto carrega consigo uma riqueza cultural e uma maneira única de compreender o mundo. Devemos resistir a qualquer tentativa de homogeneização linguística que possa limitar a variedade de perspectivas e vozes. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossa própria vida, podemos buscar uma comunicação mais consciente e autêntica. Devemos cultivar uma linguagem que seja precisa, respeitosa e inclusiva, evitando cair em armadilhas de manipulação e propaganda. Além disso, 1984 nos lembra da importância de preservar nossa liberdade de expressão e defender o direito de cada indivíduo a ter sua voz ouvida. Devemos buscar espaços onde diferentes pontos de vista possam ser compartilhados e debatidos, promovendo um diálogo aberto e respeitoso. No próximo capítulo, exploraremos a noção de identidade e individualidade em um mundo opressivo. Através da jornada dos personagens de 1984, seremos desafiados a refletir sobre a importância de preservar nossa autenticidade e lutar contra qualquer sistema que busque suprimir nossa individualidade. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da identidade e descobrir como podemos afirmar nossa verdadeira essência em meio à opressão. Capítulo 6. Preservando a identidade em um mundo opressor. Em 1984, a noção de identidade e individualidade é constantemente ameaçada pela opressão do regime totalitário. O protagonista Winston Smith enfrenta um dilema interno, lutando para preservar sua autenticidade em um mundo que busca suprimir qualquer forma de individualidade. A obra nos convida a refletir sobre a importância de preservar nossa identidade em meio à opressão. Winston é constantemente confrontado com a pressão para conformar-se aos padrões impostos pelo partido, renunciando à sua individualidade e abraçando a ideologia dominante. No entanto, ele resiste a essa pressão, lutando para manter sua verdadeira essência. Ao explorar essa temática, somos desafiados a questionar até que ponto estamos dispostos a abrir mão de nossa identidade em busca de aceitação social ou segurança. 1984 nos lembra que, mesmo em um ambiente opressivo, é fundamental mantermos nossa autenticidade e nos lembrarmos de quem realmente somos. A obra também nos alerta para o perigo da conformidade cega. Ao abraçar uma identidade coletiva e deixar de lado nossas singularidades, corremos o risco de nos tornarmos peões em um sistema de controle. Devemos resistir a qualquer tentativa de nos transformar em meros números, defendendo a singularidade e a diversidade como valores essenciais para nossa humanidade. Além disso,
1984, nos convida a refletir sobre a importância de buscar a verdade e a clareza em relação à nossa própria identidade. Winston se vê em constante conflito interno, questionando suas próprias convicções e memórias. Essa busca por autenticidade nos lembra da importância de nos conhecermos verdadeiramente e de estarmos em contato com nossa essência. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa identidade e resistir a qualquer tentativa de nos moldar em um molde pré-estabelecido. Devemos valorizar nossas peculiaridades, opiniões e aspirações, e buscar um equilíbrio entre pertencimento social e preservação de nossa autenticidade. Além disso, 1984 nos desafia a questionar a noção de liberdade e sua relação com a individualidade. A obra nos lembra que a verdadeira liberdade não pode ser alcançada sem a preservação de nossa identidade e autonomia. Devemos lutar contra qualquer sistema opressivo que busque subjugar nossa individualidade em nome de uma suposta segurança ou ordem. No próximo capítulo, exploraremos a questão da memória e da história como ferramentas de manipulação e controle. Seremos convidados a refletir sobre o poder da narrativa e da preservação da memória coletiva, assim como os perigos da distorção e do apagamento histórico. Prepare-se para adentrar um mundo de lembranças e descobrir como a reconstrução da história pode impactar nosso presente e futuro. Juntos, desvendaremos os segredos da memória em 1984 e extrairemos valiosas lições para nossa própria jornada. Capítulo 7 – Memória coletiva e o poder da narrativa. Em 1984, George Orwell nos apresenta um mundo onde a memória coletiva é distorcida e manipulada pelo regime totalitário. O partido controla o passado, reescrevendo constantemente a história para se adequar aos seus interesses e perpetuar seu domínio sobre as massas. A obra nos convida a refletir sobre o poder da memória e da narrativa na construção da identidade e da compreensão da realidade. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é reescrever documentos históricos para atender aos interesses do partido. Ele é confrontado com a tarefa de apagar e distorcer eventos passados, de modo que a verdade se torne uma construção manipulada. Ao explorar essa temática, somos desafiados a refletir sobre o valor da memória coletiva como um meio de resistência e preservação da verdade. 1984 nos alerta sobre os perigos de uma sociedade que nega ou distorce seu passado, pois isso abre caminho para a manipulação e o controle das massas. A obra também nos mostra o poder transformador da narrativa. Winston é inspirado pelo livro de Goldstein, uma obra subversiva que expõe as mentiras do partido e apresenta uma visão alternativa da história. Essa narrativa desafia a realidade imposta pelo regime totalitário e desperta em Winston a esperança e a determinação de resistir. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos convidados a valorizar e preservar nossa própria memória coletiva. Devemos estar atentos aos esforços de manipulação e distorção da história, buscando a verdade e resistindo àqueles que tentam reescrevê-la para seus próprios interesses. Além disso, 1984 nos ensina a importância de compartilhar histórias e narrativas alternativas. Ao contar e preservar histórias pessoais e coletivas, fortalecemos nossa identidade e resistimos à homogeneização imposta pelo regime opressivo. Devemos ser guardiões da verdade e do conhecimento, passando adiante nossas experiências e lembranças para as futuras gerações. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, podemos desenvolver um senso crítico em relação à história e à narrativa dominante. Devemos buscar fontes diversas e questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta. Ao fazer isso, contribuímos para a preservação da memória coletiva e fortalecemos nossa própria capacidade de discernimento. No próximo capítulo, exploraremos o tema da resistência e da luta por mudança em um mundo dominado pela opressão. Através da jornada de Winston e outros personagens do livro, seremos desafiados a refletir sobre a importância da resistência pacífica e do poder da esperança em tempos difíceis. Prepare-se para descobrir como a força do indivíduo pode desafiar o sistema e inspirar outros a buscar a mudança. Juntos, exploraremos os caminhos da resistência em 1984 e extrairemos lições valiosas para nossa própria jornada.
Capítulo 8. Resistência pacífica e o poder da esperança. Em 1984, George Orwell retrata um mundo onde a opressão é a norma e a liberdade é um conceito distante. No entanto, mesmo em um ambiente opressivo, a obra nos apresenta a noção de resistência pacífica e a capacidade de manter viva a chama da esperança. Winston Smith, o protagonista, é um exemplo de resistência pacífica em face da opressão. Mesmo em um mundo onde o pensamento dissidente é duramente reprimido, Winston busca maneiras sutis de desafiar o regime totalitário. Ele questiona a realidade imposta, busca conexões humanas autênticas e encontra pequenos momentos de liberdade em seu próprio íntimo. Ao explorar essa temática, somos convidados a refletir sobre o poder da resistência pacífica e sua importância na luta contra a opressão. 1984 nos ensina que mesmo diante de um poder esmagador, um único indivíduo pode fazer a diferença ao desafiar o status quo e manter-se fiel aos seus princípios. A obra também nos mostra o poder da esperança em tempos difíceis. Embora o mundo de 1984 seja sombrio e desolador, Winston mantém viva a esperança de um futuro melhor. Essa esperança é contagiosa, inspirando outros personagens a questionar o sistema e a buscar a liberdade. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos desafiados a encontrar maneiras de resistir pacificamente às injustiças que encontramos em nosso próprio contexto. Podemos desafiar ideias opressivas, promover a igualdade, lutar pelos direitos humanos e buscar a justiça por meio de ações não violentas. A resistência pacífica é uma forma poderosa de confrontar as estruturas de poder e inspirar mudanças duradouras. Além disso, 1984 nos ensina a importância de manter a esperança mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A esperança é o combustível que nos impulsiona a continuar lutando, a acreditar que um futuro melhor é possível. Devemos nutrir essa esperança dentro de nós e compartilhá-la com os outros, pois é através dela que encontramos força para enfrentar os desafios da vida. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos ser agentes de transformação em nosso próprio contexto. Podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e livre, inspirando outros a se juntarem a nós na busca por uma realidade melhor. No próximo capítulo, mergulharemos nas complexidades da vigilância e do controle social, temas centrais em 1984. Seremos desafiados a refletir sobre o equilíbrio entre segurança e privacidade, a ética da vigilância e as consequências de um Estado onipresente. Prepare-se para explorar os limites da liberdade individual em um mundo monitorado e descobrir como podemos proteger nossa privacidade e nossa autonomia em um cenário cada vez mais vigilante. Juntos, desvendaremos os segredos da vigilância em 1984 e extrairemos valiosas lições para nossa própria jornada. Capítulo 9. Vigilância e o preço da liberdade individual. Em 1984, George Orwell nos apresenta um mundo onde a vigilância é onipresente e a privacidade é uma ilusão. O regime totalitário do partido controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, monitorando seus movimentos, palavras e pensamentos. A obra nos convida a refletir sobre os limites da vigilância e o preço que pagamos pela perda de nossa liberdade individual. Winston Smith vive constantemente sob o olhar atento do Grande Irmão, o símbolo máximo da vigilância e do controle social. Suas ações são vigiadas por telestelas, seu pensamento é monitorado e até mesmo seus sonhos são considerados crimes. A privacidade é um conceito estranho nessa sociedade opressiva, onde a intimidade é invadida e a individualidade é sufocada. Ao explorar essa temática, somos desafiados a refletir sobre o equilíbrio delicado entre segurança e privacidade. 1984 nos alerta sobre os perigos de um Estado que exerce controle absoluto sobre seus cidadãos, sacrificando sua liberdade em nome da suposta segurança. A obra nos lembra que a vigilância constante é uma ameaça à autonomia e à dignidade humana. Além disso, 1984 nos questiona sobre a ética da vigilância e os limites do poder do Estado. O livro nos mostra que a vigilância indiscriminada e invasiva é uma violação dos direitos fundamentais do indivíduo.
Devemos questionar quem está no controle da vigilância e como ela é utilizada, assegurando que não seja um instrumento de opressão e abuso de poder. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos desafiados a proteger nossa privacidade e nossa autonomia. Devemos estar conscientes das tecnologias e práticas de vigilância em nosso próprio contexto e buscar maneiras de preservar nossa liberdade individual. Isso pode incluir o uso de criptografia, a defesa do direito à privacidade nas esferas legislativas e a conscientização sobre as implicações da vigilância em massa. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre a importância da resistência em face da vigilância e do controle social. Winston Smith, apesar de viver em um mundo onde não há lugar para dissidência, encontra maneiras sutis de desafiar o sistema. Sua luta pela liberdade individual e pelo direito à privacidade inspira-nos a questionar, resistir e defender nossos direitos fundamentais. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa postura em relação à vigilância e à proteção de nossa privacidade. Podemos nos informar sobre nossos direitos, apoiar organizações e movimentos que lutam por uma vigilância responsável e participar ativamente do debate sobre a proteção dos direitos individuais. No próximo capítulo, exploraremos a ideia do pensamento controlado e da manipulação da verdade. Seremos confrontados com a noção de duplo pensar e o poder do partido de moldar a realidade e reescrever a história. Prepare-se para adentrar em um mundo onde a verdade é maleável e o pensamento crítico é suprimido. Juntos, desvendaremos os segredos da manipulação da verdade em 1984 e aprenderemos valiosas lições sobre a importância do pensamento independente e da busca incansável pela verdade. Capítulo 10 – Pensamento independente e a busca pela verdade. Em 1984, George Orwell apresenta um mundo onde o pensamento independente é suprimido e a verdade é manipulada pelo regime totalitário. O partido exerce controle absoluto sobre a mente das pessoas, utilizando-se de técnicas como o duplo pensar para moldar a realidade de acordo com seus interesses. Neste capítulo, exploraremos a importância do pensamento independente e a busca pela verdade em um contexto de manipulação da informação. Winston Smith, o protagonista, encontra-se constantemente lutando contra a influência do partido em sua mente. Ele questiona as versões oficiais dos fatos e busca por informações verdadeiras, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida. Winston representa a coragem e a determinação de resistir à manipulação da verdade e preservar sua integridade intelectual. Ao refletirmos sobre essa temática, somos desafiados a valorizar o pensamento independente como um pilar fundamental da sociedade livre. 1984 nos alerta sobre os perigos de um pensamento uniforme e doutrinado, onde a conformidade é imposta e o questionamento é reprimido. A obra nos lembra que a verdade não deve ser moldada por interesses políticos ou ideológicos, mas sim buscada de forma objetiva e crítica. Além disso, 1984 nos convida a questionar a validade da informação que recebemos e a importância de buscar múltiplas perspectivas para formar nossa própria compreensão da realidade. Devemos estar atentos às tentativas de manipulação da verdade e buscar fontes confiáveis, verificáveis e diversificadas de informação. A habilidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é manipulado é essencial para a preservação de nossa liberdade intelectual. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nosso pensamento crítico e resistir à manipulação da informação. Devemos questionar, investigar e confrontar as narrativas impostas, buscando a verdade com base em fatos e evidências. A busca pela verdade é uma jornada contínua e desafiadora, mas é essencial para a preservação de nossa autonomia e dignidade como seres humanos. Além disso, 1984 nos ensina a importância de compartilhar a verdade e promover o pensamento independente. Devemos encorajar o diálogo aberto, o debate saudável e a diversidade de opiniões em nossa sociedade. Ao fazermos isso, criamos um ambiente propício para o crescimento intelectual, a inovação e a busca conjunta por soluções para os desafios que enfrentamos.
No próximo capítulo, mergulharemos nas profundezas da opressão psicológica e da anulação do eu individual. Seremos confrontados com a noção de lavagem cerebral e o poder do partido em controlar não apenas as ações, mas também a mente das pessoas. Prepare-se para explorar os aspectos mais sombrios da manipulação psicológica em 1984 e descobrir como podemos preservar nossa identidade e autonomia mesmo em um ambiente hostil. Juntos, desvendaremos os segredos da opressão mental e extrairemos lições valiosas sobre a importância de manter nossa individualidade e integridade em face da adversidade. Capítulo 11. Opressão psicológica e a preservação da individualidade. Em 1984, George Orwell nos transporta para um mundo onde a opressão não se limita apenas às ações físicas, mas também à anulação do eu individual. O partido utiliza técnicas de manipulação psicológica para controlar a mente das pessoas e transformá-las em conformistas obedientes. Neste capítulo, exploraremos a temática da opressão psicológica e a importância de preservar nossa individualidade em um ambiente hostil. Winston Smith é um exemplo vivo dos efeitos da opressão psicológica. Ele é constantemente submetido a um processo de lavagem cerebral, no qual suas crenças e memórias são distorcidas ou apagadas. O partido busca reescrever sua identidade e fazer com que ele se torne um mero instrumento do sistema. No entanto, Winston luta para preservar sua individualidade, resistindo às tentativas de anulação de seu eu. Ao refletirmos sobre essa temática, somos desafiados a compreender os perigos da manipulação psicológica e a importância de manter nossa individualidade e autonomia. 1984 nos alerta sobre a tentativa de homogeneizar a sociedade, apagando as características que nos tornam únicos e substituindo-as por uma identidade coletiva. A obra nos lembra que cada indivíduo tem o direito de expressar sua personalidade, ideias e valores, mesmo em um ambiente opressivo. Além disso, 1984 nos convida a examinar as técnicas utilizadas para anular a individualidade e resistir a elas. Devemos estar cientes dos mecanismos de manipulação psicológica, como a propaganda, o controle da linguagem e a distorção da história. Ao reconhecer essas estratégias, podemos fortalecer nossa resiliência mental e preservar nossa identidade mesmo sob pressão. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa resiliência psicológica e preservar nossa individualidade. Devemos cultivar a autoconsciência, questionar a narrativa dominante e buscar espaços onde possamos expressar nossa verdadeira essência. A defesa de nossa individualidade é essencial para a construção de uma sociedade diversa, criativa e livre. Além disso, 1984 nos ensina a importância da conexão humana como um antídoto para a opressão psicológica. Winston encontra alívio em seus relacionamentos pessoais, buscando momentos de autenticidade e intimidade com outros dissidentes. Essas conexões humanas fortalecem sua resistência e lhe proporcionam um senso de identidade e pertencimento. No próximo capítulo, abordaremos a noção de repressão sexual e sua função na manutenção do controle totalitário. Seremos desafiados a explorar a relação entre poder, sexualidade e liberdade individual em 1984. Prepare-se para adentrar em um território complexo e sensível, onde a intimidade é explorada como uma arma de controle. Juntos, desvendaremos os segredos da repressão sexual em 1984 e aprenderemos importantes lições sobre a importância da expressão sexual livre e consensual. Capítulo 12. Repressão sexual e liberdade individual. Em 1984, George Orwell nos confronta com a noção perturbadora de repressão sexual como parte integrante do controle totalitário exercido pelo partido. O regime busca controlar e manipular não apenas as ações, mas também os desejos e as relações sexuais dos cidadãos. Neste capítulo, exploraremos a temática da repressão sexual e a importância da liberdade individual na expressão de nossa sexualidade. No mundo distópico de 1984, a sexualidade é rigidamente controlada pelo partido. As relações íntimas são regulamentadas, o amor romântico é desencorajado e a procriação é vista como um ato meramente mecânico para servir aos interesses do Estado.
O objetivo é negar aos indivíduos a experiência plena da sexualidade, consequentemente, a conexão emocional e o prazer que ela proporciona. Ao refletirmos sobre essa temática, somos desafiados a questionar o papel da sexualidade em nossa vida e o direito fundamental de expressarmos nossa identidade sexual de forma livre e consensual. 1984 nos alerta para os perigos de uma sociedade que busca controlar e reprimir a sexualidade humana como meio de manter o poder sobre os indivíduos. A obra nos lembra que a expressão sexual é uma parte essencial de nossa humanidade e que sua repressão resulta na negação de nossa liberdade individual. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre a importância do consentimento e da autonomia na expressão sexual. A obra nos mostra que a sexualidade deve ser vivida de forma consensual, respeitando os desejos e limites de cada indivíduo. Devemos resistir a qualquer tentativa de controle sobre nossa intimidade e reafirmar nossa liberdade de explorar nossa sexualidade de maneira saudável, segura e consensual. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa compreensão da importância da liberdade sexual e defender a igualdade de direitos e oportunidades para todas as orientações sexuais e identidades de gênero. Devemos lutar contra qualquer forma de discriminação ou repressão sexual, promovendo uma cultura de respeito, consentimento e aceitação. Além disso, 1984 nos ensina sobre a importância da sexualidade como uma força de resistência e subversão. Winston Smith e Julia, sua amante, encontram na expressão de sua sexualidade uma forma de desafiar o controle do partido. Suas relações íntimas são um ato de rebelião e uma afirmação de sua humanidade. No próximo capítulo, exploraremos o conceito de guerra perpétua e sua função na manipulação e controle das massas. Seremos desafiados a refletir sobre os efeitos da propaganda de guerra e a importância de questionar os motivos por trás dos conflitos. Prepare-se para adentrar em um mundo onde a guerra é perpetuada como uma ferramenta de controle e descubra como podemos resistir à manipulação da opinião pública. Juntos, desvendaremos os segredos da guerra perpétua em 1984 e aprenderemos valiosas lições sobre a importância da paz e do pensamento crítico. Capítulo 13 – Guerra perpétua e manipulação da opinião pública. Em 1984, George Orwell apresenta um mundo onde a guerra é perpetuada como uma estratégia de controle e manipulação das massas. O regime totalitário do partido utiliza a guerra como uma forma de manter a sociedade em constante estado de tensão e medo, o que justifica a opressão e a limitação das liberdades individuais. Neste capítulo, exploraremos a temática da guerra perpétua e a manipulação da opinião pública. No universo distópico de 1984, a guerra é constantemente retratada como um conflito infindável entre as superpotências, Oceania, Eurásia e Lestásia. As fronteiras são constantemente modificadas, aliados tornam-se inimigos e vice-versa, tudo de acordo com os interesses do partido. A guerra serve como uma distração para as massas, desviando a atenção dos problemas internos e unindo o povo em torno de um inimigo comum. Ao refletirmos sobre essa temática, somos desafiados a questionar a manipulação da opinião pública por meio da propaganda de guerra. 1984 nos alerta sobre os perigos de aceitar acriticamente as narrativas oficiais e nos convida a buscar uma compreensão crítica dos conflitos e suas motivações subjacentes. A obra nos lembra que a guerra pode ser utilizada como uma ferramenta de controle, e é essencial questionar os discursos belicistas e as justificativas apresentadas. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre a importância da paz como um valor fundamental para a humanidade. A obra nos mostra que a guerra perpetuada leva à destruição, à violência e à opressão. Devemos buscar a paz como um objetivo comum, trabalhando para resolver conflitos de forma pacífica e promovendo a cooperação entre as nações. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa capacidade de questionar e analisar as informações que nos são apresentadas. Devemos estar atentos às estratégias de manipulação da opinião pública, buscar fontes confiáveis e diversificadas e desenvolver um pensamento crítico para avaliar os discursos e as motivações por trás dos conflitos.
Além disso, 1984 nos ensina sobre a importância da solidariedade e da união contra a manipulação da opinião pública. Winston Smith encontra alívio em sua conexão com outros dissidentes, compartilhando informações e experiências. Essa solidariedade fortalece sua resistência e mostra a importância de nos unirmos contra a manipulação e o controle exercidos sobre nós. No próximo capítulo, exploraremos as consequências da vigilância ubíqua e da perda de privacidade na sociedade distópica de 1984. Seremos desafiados a refletir sobre os limites da vigilância estatal e a importância de preservar nossa privacidade como um direito fundamental. Prepare-se para adentrar em um mundo onde cada movimento é monitorado e descubra como podemos resistir à invasão de nossa privacidade. Juntos, desvendaremos os segredos da vigilância e aprenderemos valiosas lições sobre a importância da liberdade e da autonomia. Capítulo 14. Vigilância ubíqua e a luta pela privacidade. Em 1984, George Orwell apresenta um mundo onde a vigilância ubíqua é uma realidade constante. O partido exerce um controle total sobre a vida dos cidadãos, monitorando seus movimentos, conversas e até mesmo seus pensamentos. Neste capítulo, exploraremos a temática da vigilância e a luta pela privacidade individual. No cenário distópico de 1984, as tecnologias de vigilância são onipresentes. Câmeras escondidas, microfones e até mesmo o Grande Irmão observam cada passo dos cidadãos. A privacidade é considerada um crime, e a intimidade pessoal é violada em prol do controle absoluto. Essa vigilância constante gera um clima de paranoia e medo, levando os indivíduos a autorregular seu comportamento por medo das consequências. Ao refletirmos sobre essa temática, somos confrontados com questões essenciais sobre a importância da privacidade e da liberdade individual. 1984 nos alerta sobre os perigos de uma sociedade em que somos constantemente monitorados e controlados. A obra nos lembra que a privacidade é um direito fundamental e que sua negação compromete nossa capacidade de sermos autênticos e de nos expressarmos livremente. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre os limites da vigilância estatal e a importância de preservar espaços íntimos e seguros em nossas vidas. Devemos questionar as justificativas apresentadas para a invasão de nossa privacidade e defender a necessidade de espaços onde possamos nos sentir livres para sermos nós mesmos, sem a constante vigilância de olhos indesejados. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa defesa da privacidade individual e buscar maneiras de proteger nossa intimidade em um mundo cada vez mais conectado. Devemos adotar medidas de segurança digital, como criptografia e proteção de dados, para evitar a exposição excessiva e o uso indevido de nossas informações pessoais. Além disso, 1984 nos ensina sobre a importância da resistência coletiva contra a vigilância e a violação da privacidade. Winston Smith encontra na resistência um espaço de liberdade e autenticidade, compartilhando informações e desafiando o sistema opressor. Essa união e solidariedade são fundamentais para preservar a privacidade e a autonomia individual em face da vigilância constante. No próximo capítulo, exploraremos a temática da manipulação da linguagem e do pensamento, conhecida como novilíngua, em 1984. Seremos desafiados a refletir sobre os perigos da manipulação da linguagem e a importância de preservar nossa capacidade de pensar e expressar ideias livremente. Prepare-se para adentrar em um mundo onde as palavras são distorcidas e limitadas, e descubra como podemos resistir à opressão linguística. Juntos, desvendaremos os segredos da novilíngua em 1984 e aprenderemos valiosas lições sobre a importância da linguagem e do pensamento crítico. Capítulo 15. Novilíngua e a manipulação da linguagem. Em 1984, George Orwell introduz o conceito perturbador da novilíngua, uma forma de manipulação da linguagem com o objetivo de controlar o pensamento e limitar a expressão de ideias contrárias ao regime totalitário. Neste capítulo, exploraremos a temática da novilíngua e refletiremos sobre os perigos da manipulação da linguagem.
No mundo distópico de 1984, a novilíngua é uma ferramenta poderosa utilizada pelo partido para reescrever a linguagem e limitar o alcance do pensamento crítico. Palavras são eliminadas, conceitos são distorcidos e o vocabulário é reduzido a fim de controlar a forma como as pessoas pensam e se expressam. A linguagem torna-se uma arma de opressão, dificultando a comunicação e a expressão de ideias divergentes. Ao refletirmos sobre essa temática, somos desafiados a questionar a importância da linguagem e sua relação com o pensamento crítico. 1984 nos alerta sobre os perigos da manipulação da linguagem como uma forma de controle e nos convida a valorizar a riqueza e a diversidade linguística como elementos essenciais para a liberdade e a expressão individual. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre a importância de preservar a linguagem como uma ferramenta de expressão livre e como um meio de transmitir ideias complexas e nuanceadas. A obra nos mostra que quando a linguagem é distorcida e limitada, nossos pensamentos e perspectivas são igualmente restringidos. Devemos resistir a qualquer tentativa de manipulação da linguagem e lutar pela preservação de um discurso aberto e honesto. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa capacidade de pensar criticamente e nos expressar de forma clara e autêntica. Devemos estar atentos à manipulação linguística presente em discursos políticos, na mídia e em outras esferas da sociedade, e buscar ampliar nosso vocabulário e conhecimento para evitar a limitação de nossa expressão e compreensão. Além disso, 1984 nos ensina sobre a importância da resistência e da preservação da linguagem como uma forma de resistir ao controle totalitário. Winston Smith e outros dissidentes buscam preservar palavras e conceitos proibidos, mantendo viva a chama da liberdade de expressão. Essa resistência é essencial para a preservação da individualidade e do pensamento crítico em um mundo dominado pela novilíngua. No próximo capítulo, exploraremos o desfecho emocionante de 1984 e suas implicações duradouras. Seremos desafiados a refletir sobre o poder da esperança, da resistência do indivíduo em face de um sistema opressor. Prepare-se para descobrir o destino de Winston Smith e para refletir sobre as lições finais que 1984 nos oferece. Juntos, concluiremos nossa jornada pela distopia de Orwell e buscaremos insights significativos para aplicar em nossas próprias vidas. Capítulo 16 – O poder da esperança e a resiliência do indivíduo. No capítulo final de 1984, somos confrontados com o destino de Winston Smith e sua jornada pela descoberta da verdade e resistência ao regime totalitário. Neste capítulo, exploraremos o poder da esperança e a resiliência do indivíduo diante de um sistema opressor. Ao longo da história, testemunhamos a luta de Winston Smith para manter sua individualidade e sua busca por verdade e liberdade. No entanto, sua jornada o leva a enfrentar não apenas a vigilância constante e a manipulação da linguagem, mas também a traição e a perda de sua identidade. Apesar das adversidades, a chama da esperança permanece acesa em seu coração. 1984 nos convida a refletir sobre o poder da esperança como uma força motriz para a resistência e a mudança. Mesmo diante de um sistema opressor e implacável, a esperança é capaz de alimentar a determinação do indivíduo e fortalecer sua resiliência. A obra nos ensina que, enquanto houver esperança, há espaço para a transformação e a busca por uma realidade melhor. Além disso, 1984 nos mostra a importância da resiliência do indivíduo em face da opressão. Winston Smith enfrenta desafios constantes, desde a vigilância ubíqua até a tortura física e psicológica. No entanto, ele se recusa a renunciar à sua humanidade e à sua luta por liberdade. Sua resiliência é um lembrete poderoso de que mesmo nas circunstâncias mais adversas, podemos encontrar forças dentro de nós mesmos para resistir e buscar uma vida mais digna. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa capacidade de manter a esperança diante de desafios e adversidades. Devemos lembrar que, mesmo quando confrontados com sistemas opressores ou situações desanimadoras, temos o poder de preservar nossa humanidade e buscar uma mudança positiva.
A esperança é um combustível que nos impulsiona a agir e a lutar por um mundo mais justo e livre. Além disso, 1984 nos ensina sobre a importância de resistir à opressão coletivamente. Embora Winston Smith seja um herói solitário em sua busca pela verdade, a obra nos lembra que a resistência efetiva requer união e solidariedade. Devemos buscar alianças e se unir a outros que compartilham dos mesmos valores e aspirações, pois juntos somos mais fortes na luta contra a tirania. No desfecho emocionante de 1984, somos desafiados a refletir sobre a relevância dessas lições em nossas próprias vidas. Como indivíduos conscientes, devemos cultivar a esperança, fortalecer nossa resiliência e buscar formas de resistir à opressão e à manipulação. Somente assim podemos contribuir para a construção de um mundo onde a liberdade, a verdade e a dignidade humana sejam preservadas. No epílogo deste microbook, faremos uma reflexão final sobre o legado duradouro de 1984 e suas implicações em nossa sociedade atual. Descobriremos como podemos aplicar os ensinamentos dessa obra-prima distópica em nosso cotidiano e buscar um futuro mais justo e livre. Juntos, concluiremos nossa jornada pela distopia de Orwell e nos inspiraremos para moldar um mundo melhor. Capítulo 17 – Reflexões e implicações de 1984 em nosso mundo atual. No epílogo deste microbook, faremos uma reflexão final sobre o legado duradouro de 1984 e suas implicações em nossa sociedade atual. Seremos desafiados a considerar como os temas e as lições apresentadas por George Orwell há décadas continuam relevantes e influentes em nosso mundo contemporâneo. Ao longo de nossa jornada pelas páginas de 1984, exploramos uma série de questões profundas e inquietantes, desde o poder do controle totalitário até a manipulação da informação e a supressão da liberdade individual. Esses temas, embora presentes em uma obra de ficção distópica, têm ressonância direta em muitos aspectos da nossa realidade atual. Uma das lições mais poderosas de 1984 é a importância de estarmos vigilantes e críticos em relação ao poder e às instituições que nos cercam. A obra nos alerta sobre os perigos de uma sociedade em que a verdade é manipulada, onde a informação é controlada e onde o pensamento crítico é reprimido. Esses alertas ressoam em nossa era de fake news, desinformação e propaganda política, destacando a necessidade de questionar e investigar ativamente as narrativas apresentadas a nós. Além disso, 1984 nos convida a refletir sobre a erosão da privacidade e a crescente vigilância em nosso mundo contemporâneo. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos rápidos, onde nossa vida digital é constantemente monitorada e nossos dados pessoais são coletados e utilizados. A obra nos lembra da importância de proteger nossa privacidade e questionar os limites do poder estatal e corporativo sobre nossa vida pessoal. Outro aspecto relevante de 1984 é a necessidade de resistência e de preservação dos espaços de liberdade individual. Embora o protagonista Winston Smith seja subjugado pelo regime totalitário, sua busca pela verdade e sua resistência simbolizam a necessidade de nos opormos às injustiças e às estruturas opressoras que encontramos em nossa sociedade. Essa mensagem ressoa em nossos movimentos de ativismo, na defesa dos direitos humanos e na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Ao concluir nossa jornada pelo mundo de 1984, devemos nos perguntar como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Como indivíduos conscientes, temos o poder de questionar, resistir e lutar por uma realidade melhor. Podemos buscar informações de fontes confiáveis, proteger nossa privacidade digital, envolver-nos em debates críticos e apoiar causas que promovam a justiça e a liberdade. Em última análise, 1984 nos desafia a não sermos complacentes ou resignados diante das estruturas opressoras que podem surgir em nossa sociedade. Devemos lembrar que somos agentes de mudança e que nossas ações individuais têm o poder de impactar o mundo ao nosso redor. Ao encerrarmos este microbook, devemos levar conosco as lições profundas e atemporais de 1984.
Nossa jornada pela distopia de Orwell nos lembra que a liberdade, a verdade e a dignidade humana são valores inalienáveis que devemos defender. Somente ao confrontar as ameaças à nossa liberdade e ao exercer nossa responsabilidade como cidadãos conscientes, podemos aspirar a um futuro onde os horrores distópicos de 1984 permaneçam apenas nas páginas de um livro e não em nossa realidade. Esperamos que você tenha gostado deste microbook. No Quicklit, nós temos muito mais a oferecer. Para cada microbook disponibilizamos também um resumo completo e detalhado, uma análise crítica e contextualização, 10 lições fundamentais do livro, exemplos práticos para colocar estas lições em prática, e uma análise de como a leitura pode ajudar a melhorar suas relações pessoais e profissionais. Ainda oferecemos um guia sobre os benefícios de ler o livro completo, caso você decida mergulhar mais profundamente. E o melhor de tudo isso pode ser seu por menos de R$ 1 por dia, ao se tornar membro do nosso Clube Quicklit. Como membro você terá acesso a centenas de resumos, microbooks, análises e muito mais. Além disso, se você se juntar a nós e achar que o Quicklit não é para você, não se preocupe. Oferecemos uma garantia de 7 dias ou devolução do dinheiro. Então, o que está esperando? Clique no link que está na descrição e junte-se ao clube de membros Quicklit hoje mesmo e comece a desfrutar de um universo literário simplificado, mas ainda assim, rico e empolgante. Até a próxima!